Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Para a gente falar do repá do mercado da bola, calma que a gente vai falar sobre isso. Tem 3 nomes aí para a gente falar sobre esse repá, o que realmente está acontecendo em relação a isso. Então calma que eu vou falar sobre todos eles, tá? E vamos falar também sobre os anúncios que aconteceram no dia de ontem e o que pode acontecer aí, será que pode ter um retorno? Calma que a gente vai falar sobre isso. Então fica até o final para você poder entender tudo que eu vou dizer no vídeo de hoje, tá? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final. Verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Todos os vídeos aqui do canal têm os mesmos parceiros da Base Forte, a água mineral Terra Alta, a água mineral de qualidade. Você que está procurando água mineral de qualidade para consumir na sua casa, no seu trabalho, pode parar de procurar. É Terra Alta. Procure no fornecedor, no distribuidor mais próximo de você, tá? E também a Globo Esporte Magazine, que é onde você encontra tudo para qualquer tipo de esporte e tudo isso em um só lugar. No comércio, em frente ao estacionamento, a entrada do estacionamento do Ver o Peso, Globo Esporte Magazine é a sua pedida, beleza? Bom, vamos lá, galera, vamos falar primeiro sobre os anúncios que aconteceram. Bom, como era previsto, o Remo fez 3 anúncios na noite de ontem, né? Por volta das 19 horas, o Remo anunciou de forma oficial o Lucão, que já estava em Belém, tá? O Maxwell, que ainda não está, mas que vai chegar em Belém somente no final, acho que final de dezembro, início de janeiro, e o Denner. Esses 3 jogadores já era meio que previsto a acontecer. Lá atrás eu tinha falado para vocês que poderia haver um anúncio há uns 3 dias ou 4 dias atrás. Poderia haver um anúncio do Clube do Remo, mas que estavam verificando um detalhezinho em relação a isso. O detalhe era a situação do Rodolfo, que teve a reviravolta e por isso não aconteceu o anúncio, mas esse anúncio aconteceu na noite de ontem, tá? Então esses 3 jogadores já foram anunciados aí, devidamente anunciados, e farão parte do elenco azulino para 2025. Então sejam todos muito bem-vindos e espero que realmente venham somar e muito nesse elenco do Leão Azul que está sendo formado para a temporada de 2025, tá? Aí a gente vai para uma outra situação também, ainda envolvendo o mercado da bola, essa questão de nomes, enfim, vamos falar sobre essa situação. Bom, desde ontem também está surgindo aí chapéu para tudo quanto é lado. Paysandu dando chapéu no Remo, Remo dando chapéu no Paysandu. Calma, galera, vamos entender isso. É o seguinte, o mercado ele é dinâmico e ele funciona dessa forma, eu já falei isso milhões de vezes. Por que que hoje em dia eu não trago aqui, não solto um vídeo dizendo para vocês, esse jogador está fechado? Porque como eu já expliquei em outro vídeo, o mercado brasileiro, mercado nacional para jogadores de futebol, ele está inflacionado, ele está em colapso. Então todos os times, todos os clubes procuram os mesmos jogadores. Por isso esses jogadores acabam ficando mais caros. E aí, quando não se conseguem esses jogadores, partem para outros jogadores, de uma outra, digamos assim, prateleira, de um outro patamar, talvez aquele não almejado como primeira opção. Então isso está acontecendo e isso aí está fazendo com que o mercado fique cada vez mais difícil. E aí atravessar negociações fica cada vez mais comum. Bom, o Clube do Remo já estava com negociações muito avançadas, praticamente fechadas com o Matias Cavalieri, tá? O jogador chileno, que tem dupla nacionalidade, ele também é argentino, já estava praticamente fechado com o jogador. Porém, no último minuto do segundo tempo, o Paysandu foi lá, atravessou a negociação, ofereceu 50 mil a mais de salário, pelo menos isso foi a informação que chegou para mim, tá? Ofereceu 50 mil reais a mais de salário para o jogador, e aí o jogador com 50 mil reais a mais vai para o outro clube. Se vai receber ou não vai receber é um outro papo, porque todo mundo está vendo aí o que está acontecendo, o Abner tem falado disso abertamente, o Bad Boy tem falado disso também abertamente, e isso está saindo em todas as redes sociais, em todos os perfis que são direcionados para o futebol do Pará. O Paysandu está mal das pernas, as finanças no time bicolor, no clube bicolor, não está nada bem. Então assim,
Eles que se resolvam para lá, jogadores que iriam renovar já não estão renovando mais. Agora há pouco eu vi um Twitter do Magno Fernandes, por exemplo, que o Netinho não vai renovar com o Paysandu, porque o que acontece? Os jogadores que estavam prestes a renovar, eles só querem renovar mediante o pagamento total do que está atrasado. E como isso aí está sendo numa forma de negociação pelo lado de lá, tem jogadores que não estão acertando essa renovação. Eles que se virem para lá, mas saiba, Matias Cavalieri, que você está entrando nesse barca furada, mas que vá e que seja feliz lá do outro lado. Bom, então assim, houve realmente essa como é que eu posso dizer? Esse momento em que o Paysandu resolveu e conseguiu atravessar a negociação. Infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe se foi livramento ou não, o jogador vai para o time bicolor, tá? Aí surgiu logo depois a informação de que havia um paraguaio, tá? Eu acho que é Pedro Del Valle o nome dele, tá? Paraguaio, que o Paysandu estava próximo de fechar e que o Clube do Remo teria atravessado a negociação para fechar com o jogador. Bom, o que chega para mim em relação ao Pedro Del Valle é que nunca passou pelo crivo, por uma lista ou pela vontade das pessoas envolvidas no futebol e que se envolvem na questão de negociação e de contratação do Clube do Remo. Nunca passou o nome do Pedro Del Valle por aqui e essa informação provavelmente, possivelmente, é uma informação plantada pelo empresário, né? Talvez ali de acordo em acordo, melhor dizendo, com o jogador, às vezes acontece sem um acordo com o jogador, mas provavelmente para que haja o leilão e que haja ali uma valorização maior, digamos assim, do atleta. Isso é o que está acontecendo demais no mercado, muito mesmo, de verdade. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado agora ao divulgar informações sobre nomes e que o Clube do Remo tem aí conversas em andamento. Então o que acontece é o seguinte: Pedro Del Valle nunca passou pelo Clube do Remo, nunca passou pelo Clube do Remo. Ainda digo mais, de acordo com a informação que eu soube também, o Papelim teria dito não, ele teria sido oferecido, mas ele não teria sido procurado pelo Clube do Remo. E o Papelim teria dito não de imediato ao jogador. Essa é a informação que se tem. Então o que eu posso dizer em relação ao Pedro Del Valle nesse momento, de acordo com o que chega para mim, é que não há absolutamente nada. Um outro jogador também que aparece aí, né, tá sendo muito comentado agora, de forma mais recente, coisa de 30 minutos, uma hora atrás, houve uma publicação também no Twitter de um outro jogador, um jogador uruguaio chamado Regis Belafonte. Tá? Esse jogador já estaria aí com negociações avançadas com o Paysandu e o Remo teria atravessado essa negociação. Gente, é outra mentira. Esse jogador nunca passou também pelo crivo do Clube do Remo, tá? São jogadores, o Pedro Del Valle e o Regis Belafonte são jogadores que não estão nos planos do Clube do Remo e nunca passaram pelos planos do Clube do Remo, tá? Então, volto a falar, só vou falar aqui no vídeo de acordo com o que chega para mim das minhas fontes. O que chegou foi isso, tá? Então, independente do que você vai ver nas redes sociais, aí você forma a sua opinião em relação a isso. Mas o que chega para mim é que não há nada e nunca houve nada em relação a esses dois jogadores, o paraguaio e o uruguaio. Como eu falei, o Netinho já é uma outra situação. O Clube do Remo lá atrás ficou de olho no Netinho e no João Vieira que já foi anunciado pelo Vila Nova, e o Netinho que agora está livre no mercado. Então, em relação a esse jogador, não posso dizer nada ainda, porque foi uma coisa que aconteceu agora. Eu não estou sabendo de informação nenhuma se o Clube do Remo vai querer procurar o jogador ou não. Então fica aí meio que de stand-by essa situação para a gente poder acompanhar, quem sabe trazer depois algum tipo de informação em relação a isso, tá? Bom, agora para a gente finalizar a situação dos nomes, apareceu um outro nome que pode estar aí retornando ao Clube do Remo ou não, né? Então, esse nome é o do Diogo Batista. O Diogo Batista, o lateral azulino, lateral direito do Clube do Remo, ele está aí com um contrato firmado
com o Água Santa. O Diogo, que foi uma solicitação de retorno para o Coritiba, depois o Coritiba avaliou a situação do jogador e viu que não gostaria de contar com esse jogador, e isso foi uma espécie de luz ativada aí para o Clube do Remo, para que o Leão Azul ficasse de olho no Diogo Batista, né, para poder ver a possibilidade do jogador estar retornando ou não para o Baianão. Porém, o Água Santa foi lá e fechou com o jogador para disputar o Paulista, o Campeonato Paulista. Ah, Jorge, está descartado. Não, gente, é o que eu falei para o pessoal do grupo do canal Meu Poderoso Leão no WhatsApp mais cedo. Não descartem rápido essas informações e esses possíveis retornos. Por quê? Porque ele vai jogar o Paulista. Entre jogar o Paraense e a Copa Verde e jogar o Paulista, é natural que o jogador e o empresário do jogador optem por jogar o Paulista, né? Pela visibilidade, enfim, por tudo que acontece no futebol paulista e que infelizmente não acontece no futebol paraense. Mas após o Campeonato Paulista, o Água Santa, eu acho que ele vai disputar a Série D. Se eu não estou enganado, é a Série D ou é a Série C? Acho que é a Série D. O Água Santa acho que não subiu, né? Então, o Água Santa vai disputar um campeonato abaixo do que o Clube do Remo vai disputar, e aí a possibilidade do Diogo Batista retornar, ela é real, ela é possível. Jorge, tem conversas em andamento e está quase fechado. Não, acabei de falar. Ele fechou, acertou com o Água Santa. Após o término do Campeonato Paulista, aí o Remo vai verificar, após não, na verdade durante o Campeonato Paulista, o Remo vai verificar essa situação para, após o Campeonato Paulista, se for favorável, anunciar o retorno do jogador para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então temos que aguardar, porque pode ser aí um retorno, e um retorno muito bom. A torcida pediu esse retorno do Diogo Batista. Quem sabe ele volte aí para o Leão Azul para ajudar a gente na Série B. Beleza? É isso, gente. Em relação a nomes, né? 7 nomes falados aqui, 3 anunciados oficialmente, 3 do mercado da bola, entre balão, entre chapéu e não chapéu, e mais um que pode retornar, e a gente vai seguir acompanhando para ver o que ainda vem aí pela frente. Tem muita coisa ainda para acontecer, porém, o momento de anúncio oficial, ele está ficando mais curto a cada dia que passa, tá? Então, o Remo precisa acelerar o processo, até mesmo para que não perca a oportunidade, para que não perca mais jogadores para absolutamente ninguém. Assim como, por exemplo, perdeu aí, acho que é o gerente de futebol, coordenador de futebol, sei lá, que esteve no Bainão por um dia, trabalhou por um dia no Bainão e depois foi para o Sport, o que também é muito normal. O Sport dobrou o salário do cara. Então o Sport na Série A, então assim, é impossível segurar o cara aqui. Então, seguimos aí acompanhando. Assim que tivermos mais novidades, a gente traz aqui para vocês. Então, não se afasta do canal Meu Poderoso Leão, beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, galera. Um grande abraço. Vou ficando por aqui. Uma ótima noite a todos vocês e fui!